Olá, minha gente, boa noite, tudo bem por aí? Me contem. Está começando mais uma edição do seu programa de Boas Conversas, viu? E de antemão já quero te agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Sem você esse programa não tem graça, minha gente. O tema de hoje é leitura. A nossa convidada é uma leitora nata. Sua relação com a leitura começou meio que turbulenta, viu? Pense numa dificuldade para se concentrar, menino. Ler um parágrafo era um longo processo. No bom português, ler um parágrafo era um parto. E por que dessa dificuldade toda? Primeiro, porque sem o hábito a leitura fica difícil mesmo, mas também porque ela tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza pela falta de atenção, pelo desassossego, pela inquietação. Mas aqui entra um ponto da virada, sabe qual é? Ela persistiu na leitura, desafiou a falta de concentração e hoje ela é capaz de ler um livro de 600 páginas, sabe em quanto tempo? 4 dias, por exemplo. E mais, ela além de ler muito, ela criou um desafio da leitura que tem ajudado outras pessoas a desenvolverem o hábito, o gosto, o amor pelos livros. Tenho plena certeza que o programa de hoje vai te fazer viajar por uma história de superação linda e vai te fazer entender justamente o que diz uma frase de uma grande escritora brasileira, Ruth Rocha, que diz o seguinte: o processo da leitura possibilita essa operação maravilhosa que é o encontro do que está dentro do livro com o que está guardado na nossa cabeça. Eu topo essa operação, viu, minha gente? E você? Então fique aqui ligadinho com a gente que em 30 segundos estamos de volta com Identidade Geral. Já estamos de volta, o Identidade Geral hoje vai falar sobre leitura, um assunto muito pertinente, visto que o Brasil perdeu aí muitos leitores, né? Mas é um hábito que a gente precisa desenvolver, é possível a gente gostar de uma boa leitura e a gente vai aprender tudo isso hoje com a Rízia do Vale. Então vem comigo, minha gente, fazer as honras para essa mocinha maravilhosa. Olha a beleza da garota! Tudo bom, meu Boa amor? noite! Boa noite! Tudo ótimo, melhor agora, por favor, fique à vontade. Obrigada. Olha que eu tô muito feliz porque 2 baianas juntas nesse programa. Gente, vai dar certo isso? Será? Com certeza, é garantia absoluta de que vai dar certo. Já deu! Ai, que felicidade! Muito obrigada, viu, amiga, por você estar aqui hoje com a isso. gente, falando de um assunto que é muito importante. É muito importante a gente falar aqui sobre a leitura, sobre o desenvolvimento do nosso intelecto, sobre o desenvolvimento de uma consciência crítica, para que a gente não vá junto com as massas, né? Mas para que a gente tenha aí autonomia de tirar as nossas próprias conclusões com maturidade, com respaldo. Então a leitura, ela é fundamental na vida de uma sociedade evoluída. E você está aqui hoje para influenciar essas pessoas. Muito obrigada. Por nada, é muita honra, né? Estar aqui, é uma felicidade enorme, ainda mais falar sobre um assunto que eu amo tanto. E com você, uma amiga e baiana conterrânea. Ai, que delícia. Amiga, fala para mim o seguinte, você identificou um déficit de atenção ali, TDAH, é isso? Esse transtorno. E aí a leitura, porque a pessoa que tem esse déficit geralmente não consegue se concentrar numa única atividade. E a leitura exige muita concentração. Como juntar um transtorno de concentração com o hábito da leitura? Olha, foi um desafio enorme. Eu descobri que eu tinha o déficit de atenção no início de 2021. Então é recente. É recente. Inclusive, o hábito da leitura que eu adquiri é recente também. Foi ali no comecinho do segundo semestre de 2021 também, em junho. Olha só. Tudo começou porque eu estava no TikTok. E aí eu vi uma publicação de uma mocinha falando sobre um desafio que ela tinha começado a fazer de 75 dias. Nesse período você já sabia do déficit? Já sabia. Eu sempre desconfiei que eu tinha alguma coisa, assim. Mas como foi que você teve a confirmação? Através do tratamento psicológico, né? Eu fiz terapia por alguns meses e a minha psicóloga identificou. Ela falou, olha, eu estou desconfiando, assim, quase 100% de certeza que você tem um grau de déficit de atenção. E ela até mencionou que, por eu ter descoberto, porque assim, é muito normal essa descoberta do TDAH tardio em adultos, muito mais comum,
Porque como é uma coisa assim que está sendo mais vista agora, muitas crianças cresceram com déficit sem saber. E eu sou uma criança de 95, então, por muito tempo, ali até os anos 2000 e pouco, quando começou a internet e tudo mais, não era uma coisa tão falada, né? Então, ela até mencionou que porque eu cresci sem saber do déficit, eu acabei criando um jeito de lidar com isso sozinha, o que me causou muito estresse durante os anos. Eu só fui descobrir depois na terapia, né? Muito estresse mental. Que vida, né? Nossa, terapia é maravilhoso. Um estresse mental que desencadeou uma ansiedade. E aí eu descobri tudo isso depois, né? Mas o déficit, eu sempre tive dificuldade de me concentrar. Eu sempre quis ler. Desde pequeno, achava lindo, ouvia minha mãe lendo. Eu sempre achei bonito o fato da leitura em si, sabe? De abrir um livro e conseguir ler, só que eu nunca consegui. Eu lia 2 parágrafos, eu tinha que repetir e ler de novo, e ler de novo. Meu Deus, eu não estou conseguindo entender isso. Então, e aí eu deixei de lado, porque eu achei que a leitura não era para mim. Inclusive, eu me formei em rádio e TV. Então, por muito tempo, eu achei que eu era uma pessoa mais dos vídeos, uma pessoa mais do audiovisual. E eu segui com essa crença aí por muito tempo, achando que, ler não é para mim. Ler, para alguns tem mais facilidade, vão ler, mas para outras pessoas têm um cérebro mais visual. Então eu sou essa pessoa que tem um cérebro visual. Mas, depois que eu vi esse desafio no TikTok, eu me interessei porque eu amo desafios. Só pelo desafio mesmo de me desafiar, de pensar assim, será que eu consigo fazer isso? Vou tentar. E eu me interessei ainda mais porque tinha que bater 5 metas por dia. E uma dessas metas era ler 10 páginas de um livro. Quando eu vi o 10 páginas, eu me interessei, eu falei, eu vou conseguir fazer isso. E parece que virou uma chave na minha cabeça, porque antes eu não fazia muita ideia assim, como é que eu vou ler? Eu leio quantas páginas? E nessa confusão que você fica pensando como é que você vai começar a ler, você acaba não lendo. Então, quando eu vi 10 páginas por dia, eu entendi isso aí e falei, vou fazer isso. E quando a gente vê a grossura do livro também, a gente fala, nossa, é muita coisa, né? Mas quando a gente fala assim, não, são 10 folhas por dia, 10 páginas por dia, já alivia a tensão, né, da leitura ali. Legal, gostei. Exatamente. Isso não é assustador, porque também tem a questão da ansiedade que atrapalha nisso, porque quando o ansioso, ele fica pensando muito sempre no futuro, sempre no, mas o livro é muito grande, quanto tempo eu vou levar para poder ler isso? Eu vou perder muito tempo. Então, todos esses pensamentos acabam te bloqueando, porque você fica pensando no resultado ao invés de pensar no processo. E aí, quando eu comecei a fazer o desafio, eu comecei a ler ali devagarzinho 10 páginas. Nas 2 primeiras semanas foi... Gente do céu, foi assim... Uma saga. Difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer na minha vida, de verdade. Assim. Acredito. Foi um desafio mesmo, desafio com todas as letras. E aí você tem 2 pontos, né? Que você não tinha o hábito e ainda tem a questão da concentração também. Eu tenho uns dados aqui que é só pra gente ter uma dimensão, viu, minha gente? De acordo com a OMS, 3% da população mundial tem o TDAH. No Brasil, a gente tem uma estimativa aqui de 2 milhões de pessoas com esse transtorno. E a gente tem que levar em consideração que tem gente que pode ter o transtorno e que não foi diagnosticado, né? Então esse número aqui pode estar sendo subnotificado, inclusive. E uma informação aqui que é muito importante é que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tem tratamento, então, gratuito para a pessoa que tem esse déficit de concentração. Então, só um parêntese aqui, porque a prestação de serviço é muito importante a gente falar que existe a questão do transtorno, a gente quebrar o tabu em relação a esses transtornos e saber que existe tratamento acessível para todo mundo, né, Rízia? Com certeza. E aí você começou a fazer o desafio 10 páginas por dia nas 2 primeiras semanas, ai meu Deus, aquele sufoco. Mas Nossa. Quando conseguiu ler as 10 páginas, a sensação qual foi? Era uma sensação muito boa, eu ficava... 5 páginas no início, passava muito devagar. Eu ficava vendo, falei, gente, só tem 5 páginas, eu só li 5 páginas, eu não acredito que não passou ainda 10 páginas. Eu lembro que eu ia lendo assim, e era aquela dificuldade na primeira semana, mas eu persisti, falei, não. Às vezes eu dormia meia-noite, porque eu ia procrastinando, deixava para a última hora. Falei assim, não. Porque no desafio tinha a questão de que se você não cumprisse as 5 metas por dia, você voltava para o início. Então tinha isso. Então, assim, foi meio que na obrigação, mas eu fui, sabe? Assim, não vou desistir, eu não vou voltar para o início, eu vou conseguir. Qual foi o primeiro livro?
Foi, se eu não me engano, Revolução dos Bichos. Ai, você do também George já quer Orwell. chegar, já quer começar começando, né? Então, eu escolhi esse livro porque ele é um livro fininho. Isso, inclusive, é uma dica que eu dou geralmente para a galera lá do desafio, de começar sempre por um livro fininho, de no máximo umas 100 páginas, porque terminar um livro te dá uma sensação assim de... É uma coisa inexplicável. Você sente um boom, uma... Eu não sei nem a palavra para poder descrever essa sensação, mas é maravilhoso e te dá forças para continuar, te dá uma empolgação tão tipo assim, cara, eu consegui terminar um livro. Eu consegui completar. E isso faz você acreditar que você pode terminar um segundo. E você pode terminar um terceiro. E você vai indo. Quando você viu, você leu 100 livros. Agora, Rízia, explica pro povo de casa, porque às vezes numa conversa informal tem gente que fala, poxa, mas por que é tão importante a leitura? Para você, por que é tão importante a gente ter esse hábito? São tantos motivos. A gente poderia ficar falando aqui por 3 horas sobre o quanto é importante. Mas, assim, para mim, o que eu percebo principalmente é o desenvolvimento abstrato, do pensamento abstrato. Porque o pensamento abstrato ele é desenvolvido, né, a partir dos 11 anos, se eu não me engano, de idade. Os psicólogos aí vão saber melhor. Mas é a capacidade de você pensar além do concreto, além do que você está vendo na sua frente. Então, o pensamento abstrato é literalmente a imaginação, é você conseguir refletir para além da realidade concreta, do que você vê. Então, e essa é uma habilidade muito importante. E que, se não for desenvolvida, a pessoa pode facilmente se tornar ignorante e alienada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas vão acontecer ao redor dessa pessoa, ela não vai perceber o que está acontecendo. E isso é muito perigoso. É o lance da consciência crítica que a gente tem que ter, né? Exatamente. O senso crítico, ele é fundamental para que você se proteja, inclusive, de que outras pessoas te manipulem. Então, é muito importante que a pessoa desenvolva a habilidade do pensamento abstrato, de refletir, da reflexão, e, assim, conseguir desenvolver o senso crítico para que ela tenha autonomia de pensar sozinha. Então, e eu reforço muito isso porque, para mim, isso é muito importante, empoderar as pessoas intelectualmente, para que elas consigam pensar por si sós, porque, afinal, somos seres humanos únicos, né? E hoje, com a rede social, todo mundo é um pensador, todo mundo tem uma opinião formada, posta lá, e às vezes, se a gente não tiver esse filtro da nossa própria consciência crítica, a gente se deixa levar pela opinião do outro, mas e a nossa opinião e a nossa autonomia no pensar? Isso é muito importante, né, Rízia? Exatamente. Gente, no próximo bloco a gente já vai ter que ir para aquele intervalo, a conversa aqui passa muito rápido, viu, Rízia? Mas a gente já vai ter que ir para aquele próximo intervalo comercial, e no próximo bloco a gente vai ter aqui uma reportagem super legal falando sobre uma pesquisa Retratos da Leitura, que é uma pesquisa que traça o panorama da leitura aqui no nosso país. E a gente também vai ver aqui, saber mais detalhes sobre o desafio da leitura desenvolvido aí por Rízia do Vale. Você não pode perder, a gente te espera. Já estamos de volta. O tema de hoje aqui no Identidade Geral é leitura. A gente recebe Rízia do Vale, uma radialista que desenvolveu aí um desafio da leitura super legal. Ela tinha essa dificuldade, né, do hábito da leitura, começou a ler assiduamente e hoje tem ajudado outras pessoas. E já que a gente está falando de leitura, eu já quero te propor aqui uma leitura muito fácil, muito gostosa e que ainda vai te agregar espiritualmente, que é esse guia de estudo da Bíblia aqui, produzido pela Rede Novo Tempo de Comunicação, Marcadas pela Fé. E eu quero mostrar uma curiosidade aqui, deixa eu ver. Tá vendo essa gatíssima aqui nessa capa? Mostra aqui, mamá, pega essa lindeza. Vamos ver se vocês conseguem identificar essa pessoinha aqui. É a Rízia na capa do estudo, eu amei! E não podia deixar de fazer esse merchan, né? Mas além da beleza da capa, gente, a gente tem a beleza do conteúdo desse guia aqui de estudo da Bíblia, que está incrível, que à luz da palavra de Deus você vai conseguir se inspirar com 8 histórias aqui de mulheres que são de fato inspiradoras, né, Rízia? E que através desse estudo também você vai conseguir se aprofundar no conhecimento bíblico. E uma coisa que a gente tocou aqui
é sobre essa autonomia no pensar. E esses guias também vão te trazer autonomia no estudo da palavra de Deus, trazendo aí conhecimento, comunhão também. Para pedir, minha gente, a minha sugestão é de você mandar agora mesmo uma mensagem pelo WhatsApp, 012, o número 982440077. E aí você escreve lá, minha gente, manda lá para mim o guia Marcadas pela Fé, oferecido pelo Identidade Geral. Se você quiser, você pode ligar também em horário comercial aqui pra gente, a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Para o número 0 operadora 12 2127 3121. E eu também já quero começar esse bloco, Rízia, chamando aqui uma reportagem produzida pela TV Brasil, que é a TV pública daqui da gente, e que conta um pouquinho sobre o Retratos da Leitura, que é uma pesquisa que sempre acontece aqui no país e que traça o panorama da leitura aqui no Brasil. Vamos acompanhar. A quinta pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, aponta que a frequência de leitura de livros por interesse próprio diminui conforme a idade aumenta. E quem compra mais livro não é a população mais rica. Dos 44 milhões de compradores, 27 milhões estão nas classes de renda C, D e E. A média de leitura de uma obra inteira nos últimos 3 meses é de 1 livro, e a falta de tempo aparece como a principal razão para se ler pouco. Ainda assim, 82% afirmam que gostariam de ter lido mais. Se o tempo que sobrou, que já era pouco, né, eu estou usando para ficar nas redes sociais, ficar no Facebook, esse tempo está sendo roubado do tempo do livro, né? Então, aproveitar, né, sei lá, eu acho que esse novo hábito, esse novo interesse das pessoas e aproveitar desse jeito interessante, né? E sem dúvida uma troca como essa, né, estimulada por clubes de leitura presenciais ou não. Um desses clubes é o Leitura 6.0, que conecta leitores de 60 anos ou mais para falarem sobre os livros que leram. Quando elas falam de um livro, de uma leitura feita, de um cenário, de uma determinada situação, um enredo, uma personagem, na verdade as pessoas estão falando da própria vida, né? A partir do olhar de outro personagem, muitas vezes conta situações que se passaram com ela própria, né? Enquanto as histórias esperam esse encontro com o leitor, uma das esperanças para que os livros deixem as estantes vem do único grupo que teve aumento no número de leitores, formado por crianças de 5 a 10 anos de idade. São elas virando a página. Eu gostei porque ali você tem uma personagem que viveu a situação do luto e encontrou num grupo de leitura esse consolo. E a leitura também te ajudou no momento que é difícil quando você recebe um diagnóstico. A gente não quer receber um diagnóstico de nada, né? Mas a leitura também te ajudou nesse momento, né, Rízia? Com certeza, e não só do diagnóstico, mas no momento da pandemia que a gente estava vivendo. Sim, verdade. Foi um momento de muita aprendizado sobre eu mesma, foi um momento que eu parei muito para refletir, que eu tive um crescimento muito grande, assim, eu sinto que eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois da pandemia. E passei por muitos momentos sozinha, de solidão ali, tentando me acostumar com com a minha própria companhia, né? E o hábito da leitura foi essencial nesse momento para mim fortalecer, porque quando você lê, você está acompanhado, de certa forma, né? Tanto pela pessoa que escreveu, como pela história que a pessoa escreveu, porque... E pelos personagens também, né? E pelos personagens. Quando você lê, você conhece vários mundos, conhece várias pessoas, conhece várias realidades, e você não se sente sozinho. A leitura te traz essa companhia gostosa. Que gostoso. E esses grupos também de leitura trazem essa companhia também, que aí a gente lê o mesmo livro, depois a gente troca ideia, faz a resenha do livro, quem sabe se reúne numa livraria, tomando um suquinho, olha aí. Às vezes isso acontece, eu tô falando porque às vezes isso acontece entre a Rízia e eu. E eu também gostei, como a gente viu aí na entrevista, que em 4 anos o Brasil perdeu 4.700.000 leitores. Na verdade, gostei da matéria, mas não desse dado, porque a gente perdeu muito leitor nos últimos 4 anos. Apesar de que tem outros dados que mostram que no período específico da pandemia, muita gente se encontrou também mesmo na leitura por esse fator que você falou. E conforme a idade, esse também é um dado que a gente precisa repensar, conforme a idade aumenta, diminui o interesse pelos livros. Então, as pessoas mais velhas, elas estão lendo menos.
Em contrapartida, a gente tem aí uma expectativa positiva, porque as crianças estão lendo bastante, né? A gente tem aí no total 44 milhões de pessoas que estão comprando livros. Isso também é legal, fomenta a leitura, esse tipo de mercado. E olha só, a gente pensa às vezes, né, como a matéria mostrou, que pessoas mais ricas às vezes compram esses livros. Mas 27 milhões são das classes C, D e E, e a principal razão para não ler é a falta de tempo. E aí já vem a minha pergunta, como que você administra o tempo para ler, por exemplo, um livro de 600 páginas em 4 dias? Como que você conseguiu? Sendo que 2 parágrafos eram um parto. Em 1 ano. Aí agora você já tá assim. Olha, é uma evolução surpreendente mesmo. E se dá pelo hábito. Porque uma coisa que eu percebo é que quanto mais você lê, mais você lê. Então, no início, era muito difícil ler 5 páginas, mas quanto mais eu lia, depois das 2 primeiras semanas, depois do primeiro mês, eu ia percebendo que eu lia 20 páginas e nem percebia. Eu fiquei, gente, mas como assim? Sabe, você vê uma mudança acontecendo, você vê que o seu cérebro se modifica literalmente. Então, você vai conseguindo ler mais. Hoje em dia, eu leio de 50 a 100 páginas por dia, sem dificuldade. Mas e o tempo para você gerenciar? Então, aí é uma questão importante. Que muita gente que faz o desafio me fala que essa era uma preocupação no início, mas que depois, quando começaram a tentar introduzir a leitura em vários momentos do dia, perceberam que era só uma questão de gestão do tempo. E aí é uma coisa que também eu sempre falo, que eu coloquei isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, de que leve o livro para todo lugar. Eu faço isso. Leva sempre o seu livrinho, vai para o trabalho, leva o livrinho, porque em algum momento você vai ter um tempo livre. E aí no momento que você pegaria o celular para ficar vendo rede social, você pega o livro. No momento que você poderia, às vezes, assistir um vídeo na internet, no YouTube, algum filme, você pega o seu livro e lê. E aí garante ali as suas 10 páginas, pronto. Leu o que você precisava. Ou você pode ler mais. Eu gosto de dividir durante o dia. Então, de manhã leio um pouco, na hora do almoço leio mais um pouco, à noite antes de dormir mais um pouco. E aí já li ali 3 vezes no dia, mas às vezes sobra mais tempo que isso. Então, é você ir realmente se ajustando à sua rotina. E o desafio da leitura da Rízia, como foi que surgiu? Me conte. Olha, por causa do desafio que eu tinha feito, eu percebi que isso me ajudou muito. Eu pensei, pode ajudar outras pessoas. Enquanto eu estava fazendo o desafio, eu postava os livros que eu lia, e dicas e coisas assim que eu ia percebendo. E aí muitas pessoas me respondiam e falavam, nossa, eu também quero, como faço? Então, por causa disso, eu pensei, e se eu organizar um desafio só da leitura, só de livros? Porque no outro tinha outras metas, né? Exercício físico, dormir cedo e tudo mais. E aí eu pensei, vou organizar um desafio parecido com esse, só que focado apenas em ler. E aí foi quando eu desenvolvi o desafio da leitura, que é você ler 10 páginas por dia, durante 3 meses. Você faz uma listinha e tem 2 tópicos importantes. Antes de começar o desafio, tem 2 etapas cruciais para que dê certo. A primeira é que você descubra seus objetivos. É muito importante que a pessoa que queira ler, ela entenda por que ela quer ler. Então, ó, gente, você que está aí acompanhando já vai anotando essas dicas, né? Então, objetivo. Objetivo. Primeiro você precisa entender por que eu quero ler. Quais são os meus objetivos com a leitura? Eu quero aprender sobre o quê? Eu quero crescer em que aspecto da minha vida? Então, tendo esse objetivo bem claro, você vai saber o caminho que você quer traçar. Isso vai te ajudar a nunca parar. A segunda coisa é você montar uma lista. Então, você sempre tem uma lista de livros que você quer ler. Você monta uma lista ali de no mínimo 5 livros e a partir do momento que você for terminando o primeiro livro da lista, já adiciona um outro para sempre ter 5 livros na frente que você vai ler. Porque assim você nunca para de ler. É esse o segredo para nunca parar de ler. Você sempre ter livros que você quer ler. Porque quando você termina um, você já pega outro. Quando termina outro, já pega outro. E aí você nunca vai parar de ler. Minha gente, eu comecei a fazer, o desafio com a Rízia. Lembra? A gente foi numa livraria, inclusive a Livraria Esquilo. Um beijo pra Larissa. Como que é o nome mesmo Diego. disso? Diego. E olha só, a gente conseguiu avançar. Eu tenho até que resgatar esse desafio para voltar toda à tona. 1 minuto para encerrar. Qual o livro que você está lendo hoje?
Agora eu tô lendo Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Ai, que lindo, que você até já me indicou, Já né? te indiquei, livro maravilhoso. Tô lendo O Quarto de Despejo, que também é muito forte, bonito esse Quero ler, livro. tá na minha lista. Tá na lista, é uma temática que é muito pertinente, que fala sobre a fome lá na década de 50, mas que é muito atual, porque a gente tá vendo hoje as pessoas passando fome ainda hoje. Gente, a dica principal, resumindo o programa inteiro, é desenvolver o hábito da leitura. Leia, é muito importante que você desenvolva esse hábito, reforçando o que a gente já comentou aqui, para que a gente tenha consciência crítica. Ajuda também para a gente ter memória, para a gente se desestressar. Tem gente com insônia, a leitura ajuda muito também. Então a leitura sempre vai te agregar. Inclusive o livro mais lido em todo o mundo é a Bíblia. Então se de repente você não tem aí um livro, pegue a Bíblia, a Palavra de Deus, e leia. Rízia, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Um beijo para você. E você aí de casa, minha gente, aquele cheiro, até amanhã.